Um gesto de gentileza transformou a vida de uma mecânica solitária em uma história de superação e comunidade. Bem-vindos ao canal. Se você aprecia narrativas inspiradoras, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe de qual cidade você nos acompanha. Havia recantos onde o tempo parecia esquecido. Ali, na periferia de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, erguia-se uma modesta oficina mecânica. Não havia letreiro, nem recepcionista, apenas o som constante de motores cansados e a presença incansável de uma mulher. Ela se chamava Alice Guimarães, tinha 36 anos e mãos calejadas que narravam sua própria história. Filha de um mecânico, Alice cresceu entre motores e o silêncio do trabalho árduo. Compreendeu que o respeito se conquista, peça por peça, enfrentando a descrença de muitos que duvidavam de sua capacidade. Caminhoneiros passavam reto, mas os mais perspicazes sabiam que, se o veículo parasse perto dali, era uma oportunidade única, pois Alice não só consertava, ela salvava. Certa tarde, uma tempestade se anunciava. Alice estava organizando suas ferramentas quando um som arrastado de motor se fez ouvir, e um caminhão imponente surgiu em meio à poeira e à chuva. Parou em frente à oficina, exalando fumaça e exaustão. Dele desceu um homem mais velho, com um rosto marcado pelo tempo e uma expressão de derrota. Problemas? Perguntou Alice. O homem assentiu. Sem fazer perguntas desnecessárias, Alice pegou sua lanterna e começou a trabalhar. 2 horas depois, o motor roncou com força renovada. Quanto devo? Perguntou o homem. Alice respondeu, nada. Não cobro por tirar alguém de uma tempestade. Vá com cuidado. O homem a fitou por um longo tempo, apenas subiu no caminhão e desapareceu na noite chuvosa. Para Alice, era apenas mais um dia de trabalho. Ela mal sabia que, naquela noite, o destino de sua oficina havia mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, a vida na oficina de Alice voltou ao seu ritmo habitual. Ninguém mais mencionou o homem da tempestade. Os clientes ainda eram poucos, a cidade, pequena, e a economia, modesta. Alice mal cobria as despesas, mas sua determinação permanecia inabalável. Ela não havia nascido para desistir. Uma manhã, Dona Vera, a proprietária da padaria da esquina, apareceu na entrada com uma xícara de café. Eu te vi naquela noite, disse ela, estendendo a xícara. Não é qualquer um que se ajoelha na chuva por um desconhecido. Alice aceitou o café com um aceno silencioso. Aquela foi a primeira de muitas pequenas demonstrações de reconhecimento. Dias depois, um jovem entregador de jornais buzinou de sua moto e gritou, bom trabalho, mecânica! Meu avô falou de você a semana toda. Algo dentro dela começava a se mover. Naquela noite, ao fechar a oficina, ela notou um sussurro no ar, como se seu nome estivesse sendo levado pelo vento. Era estranho, mas também reconfortante. Uma tarde, enquanto varria o chão, ela ouviu o som grave de um motor de caminhão de carga pesada. O coração de Alice deu um salto. Ao espiar a rua, viu um enorme caminhão de plataforma, vermelho e brilhante, estacionado com precisão cirúrgica em frente à sua oficina. O caminhão reluzia sob o sol poente como uma promessa cumprida. Dele desceu um homem de uniforme cinza. Alice Guimarães? Perguntou ele, segurando um envelope. Ela sentiu, sem conseguir pronunciar uma palavra. Temos uma entrega para a senhora. Entrega, repetiu Alice, confusa. Sim, senhorita. Tudo isso é seu, disse o homem, gesticulando para a plataforma. Está em seu nome. Ferramentas, elevador hidráulico, compressor industrial, kit completo. A senhora pode assinar aqui. Alice pegou a caneta com as mãos trêmulas e assinou. Dentro, uma carta escrita à mão. Minha filha também tinha uma oficina pequena, humilde, como a sua. Morreu antes que eu pudesse ajudá-la como devia. Naquela noite, sob a chuva, eu a vi em você. Não pude salvar a oficina dela, mas posso tentar salvar a sua. J. Andrade. Alice baixou a carta lentamente. O caminhão partiu, deixando para trás o silêncio. Ela não chorou nem sorriu, apenas ficou ali, de pé, com a carta em uma mão e o olhar perdido nas sombras da oficina.
Havia passado anos sozinha, invisível, e agora alguém havia visto algo nela. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, Alice se permitiu fechar os olhos com uma pequena semente de esperança crescendo em seu peito. Os dias seguintes foram uma mistura de incredulidade, trabalho árduo e um burburinho constante na cidade. No primeiro dia, Alice não tocou em nada. Apenas caminhou ao redor dos equipamentos. O elevador hidráulico era novo, reluzente. As caixas de ferramentas estavam lacradas, e quando as abriu, ela mal conseguia respirar. E agora? Murmurou. Mas no dia seguinte, ela se levantou com o sol, prendeu o cabelo como sempre e começou a limpar. Instalou o elevador, reorganizou as ferramentas, conectou o compressor industrial e ouviu seu zumbido. Era como se o lugar tivesse despertado. Os primeiros curiosos não tardaram a chegar. O que mais surpreendia Alice era o que via em seus olhos: respeito. Dona Vera foi a primeira a entrar. É real tudo isso? Perguntou. Sim, respondeu Alice. Então prepare-se, disse a mulher, porque a partir de agora você não estará mais sozinha. A notícia da oficina renovada se espalhou como pólvora. O que antes era uma parada esquecida, agora se tornava um ponto de referência para caminhoneiros. Alice não entendia muito bem o que estava acontecendo. Só sabia que seu trabalho estava sendo visto, e não por ser mulher, mas por seu talento. Uma manhã, um homem de boné azul atravessou a porta empurrando uma motocicleta que não ligava. Meu pai dizia que aqui não se sabia nada, disse ele. Mas eu vi como você consertou o caminhão aquela noite e acho que ele estava errado. Alice não respondeu. Quando o motor roncou como novo, seus olhos se encheram de surpresa. Quanto é? Ela o olhou com um meio sorriso. Desta vez, nada. Na próxima, traga seu pai com você. Pessoas que antes duvidavam dela, agora a procuravam. Não apenas para reparar veículos, vinham para ouvi-la, para fazer perguntas, para oferecer ajuda. Gabriel ofereceu-se para ajudá-la a organizar as novas ferramentas. Lucas propôs pintar o letreiro da oficina. Que nome daremos? Perguntou. Coloque Oficina Guimarães. É o sobrenome do meu pai e o meu também. Os rapazes pintaram o letreiro. E naquele dia, quando Alice o viu pronto, sentiu algo parecido com orgulho. Naquela noite, ao fechar a oficina, a lua se refletia nas ferramentas novas. Alice sentou-se na beirada da plataforma, com a carta ainda dobrada. Pensou no homem da tempestade. Ela não tinha respostas, mas tinha algo melhor: gratidão. Ao olhar o letreiro recém-pintado, murmurou em voz baixa para si mesma: obrigada por voltar. A oficina, antes silenciosa, agora tinha vida. Mas, apesar do crescimento, ela continuava a mesma. Uma tarde de sexta-feira, Alice estava ajustando o freio de um velho caminhão quando ouviu um som que a fez parar. Um rugido familiar, um motor grande, grave. Ela se levantou lentamente e olhou para a estrada. Um caminhão marrom antigo mais imponente se aproximava. O mesmo veículo que havia chegado aquela noite de chuva. O coração de Alice deu um salto. O caminhão parou exatamente no mesmo lugar de antes. Dele desceu o mesmo homem. Desta vez não trazia o rosto curvado. Caminhava ereto. Alice o olhou. Não esperava encontrar isso. O que? Perguntou Alice. Um lugar vivo, uma oficina com alma, com a sua alma. Ela apertou os lábios. Vim ver se o que mandei chegou, disse ele. Chegou, respondeu ela secamente. Ele olhou ao redor, viu o elevador instalado, as ferramentas organizadas, o novo letreiro. Você fez algo bonito aqui. Não fiz sozinha, disse Alice. Só precisava que alguém me visse uma vez. Meu nome é Joaquim Andrade, disse ele finalmente. Minha filha Daniela tinha uma oficina como esta em outra cidade. Morreu há 3 anos. Câncer, disse ele. Na noite em que te vi trabalhar, vi minha filha novamente. Alice sentiu um nó na garganta. Não quis ofendê-la enviando tudo aquilo sem perguntar, continuou Joaquim. Mas não podia deixar de fazer algo, não por você,
mas por ela, pelo que você representa. O que você fez foi mais do que justo, disse Alice finalmente. Mas você não me deu uma segunda oportunidade, você me deu uma primeira. Posso te convidar para um café? Perguntou. Alice assentiu lentamente. Durante a hora seguinte, Joaquim sentou-se observando Alice trabalhar. Havia algo novo entre eles, uma conexão. Quando a noite caiu, Joaquim se levantou. Tenho que seguir viagem, mas voltarei se me permitir. Alice o olhou de frente. Aqui você sempre terá um lugar, não pelo que trouxe, mas pelo que me fez recordar. Ele assentiu. Subiu no caminhão e desapareceu. Alice sentiu paz. Desde a visita de Joaquim, algo invisível havia mudado na oficina de Alice. Lívia, a pequena de tranças, começou a passar pela oficina todas as tardes. Não falava muito, mas observava tudo. Alice não dizia nada, apenas a deixava ficar. Através daquela menina, Alice se via refletida. Uma semana depois, Joaquim voltou. Não venho para interromper, disse ele ao entrar. Venho para propor. Alice o olhou com cautela. Propor o quê? Joaquim colocou a pasta sobre a mesa. Isso, disse ele, é um projeto, um fundo, um investimento. Para abrir um segundo taler. E por que você faria isso? Porque este lugar já não é apenas uma oficina, é um sinal, um farol. Você não conserta motores, você conserta dignidade, recupera a esperança. E isso deve se multiplicar. Ela olhou os planos. Não preciso de mais oficinas nem de mais papéis. O que você precisa, então? Tempo e pessoas que queiram aprender, que queiram mudar, que queiram ficar. Joaquim assentiu. Então eu a ajudarei a encontrar essas pessoas. Só se sujarem as mãos. Prometido. Naquela noite, Alice sentou-se junto à entrada da oficina. Ao seu lado, Lívia desmontava um carburador. Ao longe, Gabriel pintava um novo logo. Alice, sem buscar, tornou-se uma referência, uma mestra, uma lenda. A oficina Guimarães tornou-se mais do que um ponto no mapa. Era tema de conversa em rádios e fóruns. Vários veículos de comunicação pediram entrevistas. A oficina não parava de receber gente. Joaquim voltava de vez em quando, sempre com discrição. Lívia continuava aprendendo. Gabriel havia recrutado 3 jovens. Um entardecer, Alice notou uma caminhonete preta estacionada do outro lado da rua. Dentro, um homem de terno a observava. Ela não deu importância. Mas naquela mesma noite, alguém atirou pedras no letreiro da oficina. Lívia se assustou. No dia seguinte, Joaquim apareceu. Eu já imaginava, disse ele ao ver o estrago. O mundo não muda sem barulho. Você sabia que isso ia acontecer? Não exatamente isso, mas o sucesso rápido incomoda. Ainda mais quando vem de uma mulher e mais se essa mulher não deve nada a ninguém. Alice se cruzou de braços. Não tenho medo da terra, mas sim de que toquem nos que estão comigo. Então chegou o momento de escolher, disse Joaquim, ou você cresce com raízes profundas, ou você para se proteger. Isso é o que sou. Se quiserem me parar, que tentem. Dias depois, Alice recebeu uma carta da prefeitura. Informavam que a oficina operava sem registro formal e seria fechada. Joaquim chegou naquela mesma tarde. Querem te silenciar, disse ele. E o que você propõe? Que você lute legalmente. Nunca aprendi a falar bonito em escritórios, respondeu ela. Então eu farei isso por você. Alice sabia que podia confiar. Naquela noite, ela reuniu a todos. Vão querer nos fechar, disse. Mas este lugar não é meu, é de todos. O que podemos fazer? Perguntou um deles. Mostrar quem somos. Não com gritos, com trabalho. No dia seguinte, a oficina abriu mais cedo. Lívia pendurou um cartaz: aqui não só se arranjam motores, também se constroem oportunidades. A reportagem se viralizou. Uma carta diferente chegou por correio, a ordem de clausura foi revogada.
Alice leu a carta e não disse nada. Mas aquela noite, ela chorou, não de medo, não de raiva. Chorou porque se sentiu vista, respaldada, viva. Soube que já não havia volta. Agora, a oficina era muito mais que um espaço de trabalho, era um símbolo. No dia seguinte, o telefone da oficina começou a tocar sem parar. Todos queriam falar com Alice Guimarães. Ela não sabia o que fazer com tudo isso. Uma manhã, Joaquim chegou com uma pasta nova. "Querem você em São Paulo", disse ele. "Uma conferência de líderes comunitários quer que você fale do que fez." "Não fiz nada de especial", respondeu Alice. "Isso é exatamente o que a torna especial." "Não sei falar em público." "Então apenas conte sua verdade." "Isso basta." Depois de muitas dúvidas, aceitou. Viajou com Joaquim e Gabriel. Foi a primeira vez que Alice subiu em um avião. Sentia-se fora de lugar. Mas ao chegar ao auditório algo mudou. Quando chamaram Alice ao palco, ela subiu sem papéis, sem anotações, apenas com suas mãos marcadas e sua história. Sua voz tremeu no início, mas depois se tornou firme. "Meu nome é Alice Guimarães. Tenho uma oficina em uma cidade esquecida. Aprendi a consertar motores antes de saber ler bem. Disseram-me que este trabalho não era para mulheres. Mas um dia, ajudei um homem sem pedir nada, e semanas depois, apareceu um caminhão que mudou minha vida. Esse presente não foi só para mim, foi para todas as vezes que trabalhei sem que ninguém me visse. Para todas as mãos que nunca receberam um obrigado. Para todos os que acreditam que, se você dá sem esperar, nada volta. Às vezes, sim, volta. Mas volta quando tem que voltar. E quando volta, te encontra pronta." O auditório explodiu em aplausos. Joaquim, na primeira fila, baixou a cabeça. Sabia que sua filha, onde quer que estivesse, estava ouvindo. Depois dessa conferência, tudo se acelerou. A história de Alice apareceu em jornais. Um canal internacional dedicou-lhe uma reportagem completa. Marcas de ferramentas ofereceram-lhe patrocínios. Mais de uma dúzia de jovens começaram a escrever-lhe, pedindo que os aceitasse como aprendizes. A oficina, que já parecia um milagre local, agora se transformava em algo nacional. "E se eu perder o que sou?", perguntou a Joaquim uma tarde. "O que você teme perder?" "Minha oficina, minha essência, o simples." "Você não perderá", disse ele. "Se você se lembrar por que começou." "Comecei porque não tinha opção." "Agora você sabe. Sabe construir esperança." "E se eu errar?" "Você errará, mas nunca vai se trair." Um domingo à tarde, Alice organizou uma reunião na oficina. "Vou abrir um segundo espaço", disse. "Não uma oficina, um centro de formação para que aqueles que não têm nada possam aprender algo. Não será uma escola, não haverá títulos, apenas ferramentas, tempo e respeito. E todos os que estão aqui estão convidados a fazer parte." Os aplausos foram sinceros. Essa noite, Alice caminhou sozinha até a entrada da oficina. Tirou a primeira carta de Joaquim. Leu-a mais uma vez. "Obrigada", disse em voz baixa, "por me deixar voltar a acreditar." Aquela história que começou com um ato de bondade sob a chuva não era apenas dela, era de todos. E ainda restavam capítulos a serem escritos. A ascensão de Alice Guimarães havia sido tão inesperada quanto imparável. Durante semanas, não teve um único dia de descanso. "Você tentou comer algo hoje?", perguntou Dona Vera. "Não tenho fome", disse. O novo centro de formação exigia toda a sua atenção. Lívia já não havia tanto. Gabriel começou a notar as mudanças. "Você está diferente", disse ele. Alice não respondeu. Uma noite, recebeu uma ligação de São Paulo. Convidavam-na para participar de uma campanha nacional como rosto de uma marca de ferramentas. Alice hesitou, mas aceitou. "É pela oficina", disse a si mesma. "É pelos meninos." Os dias seguintes foram um turbilhão. Tiraram fotos dela, gravaram um vídeo. Concordaram que não mostrariam a oficina real, pediram-lhe que sorrisse mais,
que falasse com tom suave, que não mencionasse a história de Joaquim. Quando o vídeo saiu, viralizou, mas não pelas razões certas. Alguns meios aplaudiram sua transformação, outros a acusaram de se vender. Uma jornalista escreveu: "Da graxa ao glamour, quem é realmente Alice Guimarães?" Ela leu o título, e algo dentro de si se quebrou um pouco. Naquela noite, Lívia apareceu. "Você está bem?" "Não sei quem sou", disse Alice. Lívia estendeu-lhe um lenço. "Eu te reconheço", disse. "Você é quem me deixou entrar quando ninguém mais o fazia, quem me ensinou a não ter medo. Não importa o que digam, eu sei quem você é." Alice ficou sozinha. Pegou a primeira carta de Joaquim. Leu-a mais uma vez. "Não pude salvar a dele, mas posso tentar salvar a sua." Suas palavras ganharam um novo sentido. Talvez não fosse sua oficina que precisava ser salva agora. Talvez fosse a si mesma. Na manhã seguinte, Gabriel a encontrou varrendo. "Voltando", respondeu Alice, "para onde eu tenho que estar." Naquele dia, ela cancelou todos os compromissos externos. Subiu uma foto em suas redes sociais com a frase: "Não vim para fazer publicidade, vim para fazer história e a história real se escreve com as mãos." Os comentários se multiplicaram. "Minha filha estaria tão orgulhosa de você." Joaquim. Alice fechou os olhos, sorriu. Passaram-se apenas alguns dias, mas a atmosfera na oficina já era diferente. Os jovens que ajudavam também pareciam mais tranquilos. Voltavam a vê-la como a guia silenciosa. Uma tarde, Lívia lhe mostrou um desenho. "Aqui vive uma mulher que não se rende." Alice guardou o desenho. Naquele mesmo dia, Joaquim reapareceu. "Voltou a tempo", disse ela. "Sempre estou a tempo quando se trata de você", respondeu ele. Sentaram-se. "Recebi sua mensagem", disse Joaquim. "Não preciso que falem por mim", disse Alice. "Só que me escutem." Joaquim abriu o caderno. Tirou uma pequena caixa de madeira. Isto era de Daniela. "Me disse para abri-la quando encontrasse algo ou alguém que me fizesse sentir que seu fogo continuava vivo neste mundo. Na noite em que você consertou meu caminhão sem me cobrar, soube que você havia herdado algo que não era seu, mas lhe pertencia." Alice engoliu em seco. "Quero que você a abra", disse ele. Abriu a caixa. Dentro havia 3 coisas: uma chave inglesa antiga, um plano de uma oficina circular e uma foto de Daniela. "Isso era o que ela sonhava?", perguntou Alice. "Sim", disse Joaquim. "Posso construir isso." Celebraram um jantar na cidade. Alice falou pouco, mas observou tudo. Joaquim se aproximou com um papel. Era um terreno. "Tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de algo", respondeu ele. Alice guardou o papel. De volta à oficina, acendeu a luz. Olhou as ferramentas. Depois escreveu na parede: "Aqui não ensinamos a consertar carros, ensinamos a não desistir." Passaram-se 3 meses desde aquela noite em que Alice escreveu sua frase na parede da oficina. O antigo galpão abandonado havia sido transformado em um vibrante centro de aprendizado, com paredes pintadas pelos jovens da comunidade, e frases inspiradoras como "Aqui vive uma mulher que não se rende." O espaço não tinha divisões ou hierarquias, mas sim um círculo de estações abertas, refletindo o plano sonhado por Daniela, a filha de Joaquim. No dia da inauguração, a cidade inteira se reuniu em frente ao portão do Centro Comunitário Guimarães. Joaquim, segurando a caixa de madeira que pertencera à filha, e Lívia, com uma expressão radiante, estavam ao lado de Alice. Alice subiu em uma plataforma, e com a voz embargada pela emoção, mas firme, disse: "Isto começou com um caminhão avariado e a decisão de ajudar sem esperar nada. Esse foi o motor de tudo." Olhando para Joaquim, ela continuou: "Mas o que me foi dado, o que ele deixou, é uma história que não era minha, mas que agora também é." Naquele momento, Joaquim subiu ao palco, abriu a caixa e entregou a Alice a chave inglesa com as iniciais D gravadas. "Pertence a você", sussurrou ele, "por direito e por fogo." Não era apenas uma ferramenta, era uma tocha,
um legado de esperança e propósito que passava de geração em geração. Naquela mesma tarde, os primeiros cursos começaram, preenchendo o ar com o ruído de motores e o cheiro de graxa. Alice caminhava entre os aprendizes, observando e corrigindo suavemente. Ao parar junto ao quadro onde alguém havia escrito reparar, ela notou que, embaixo, outra mão tremia ao adicionar, por dentro. Naquela noite, sozinha no silêncio da oficina, Alice pegou a carta original de Joaquim. Leu-a mais uma vez, e com um sorriso sereno, guardou-a na caixa de Daniela, selando não só um objeto, mas o início de uma nova fase. Ao olhar para o céu noturno, com Lívia ao seu lado, ela percebeu que a história não era apenas sobre consertar carros, mas sobre reparar vidas e acender a esperança em cada um. Alice Guimarães, a mulher que um dia foi invisível, agora inspirava e transformava, escrevendo uma história que todos viveriam. Se esta jornada te inspirou, não perca os próximos capítulos. Inscreva-se e ative as notificações.